E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Stefano Tiengo, tenho 30 anos, sou aprovado no concurso de 2018 para o cargo de delegado da Polícia Federal e estou aqui para contar um pouquinho da minha história e ver se consigo te ajudar nessa jornada que é o estudo para os concursos públicos. Atualmente eu ocupo o cargo efetivo de técnico administrativo, mais especificamente o cargo de assistente de administração em uma universidade federal. Antes disso eu era empregado público na Caixa Econômica Federal, eu era técnico bancário novo e antes da Caixa eu fui estagiário durante um curto espaço de tempo no Tribunal de Justiça daqui do meu estado. Essas são as três oportunidades que eu tive de trabalhar, digamos assim. Mas durante esse período eu fui fazendo também vários outros concursos, fui aprovado, mas não convocado. Em relação à minha escolha pela área policial especificamente, pode parecer clichê, mas para mim é algo que traduz rapidamente o que eu penso. Vocação, realmente é vocação, e para mim parece que sempre correu nas minhas veias e corre nas minhas veias aquele sangue policial, aquela vontade de fazer o bem, de poder combater a criminalidade, de poder colocar para a sociedade algo bom, né? E poder tirar de circulação aquelas pessoas que não querem viver adequadamente em sociedade, né? Além disso, a carreira policial também proporciona, não só especificamente o cargo de delegado de polícia, nos proporciona exercer também a parte intelectual, né? Mais especificamente, com mais preponderância, a parte intelectual. Então você pode unir a prática, né, a parte operacional com a parte intelectual, digamos assim. Então a parte jurídica, né, eu consigo ter com o cargo e também a parte operacional. Então eu consigo juntar essas duas coisas que eu gosto bastante em um só cargo, que é o cargo de delegado de Polícia Federal. O material utilizado, né, para estudar. O material utilizado, no início mesmo dos meus estudos, né, quando eu tinha 17 anos, 18 anos, 19 anos, eu estudava por apostilas, aquelas apostilas que vendiam na internet. Logicamente eu procurava dos mais conhecidos naquela época, e esse foi o primeiro passo que eu dei, né? Então, apostilas. Depois disso, como os concursos que eu estava fazendo eram mais difíceis, então eu comecei a estudar por cursinhos. Fiz um cursinho muito curto, durante um curto espaço de tempo. Eu fiz um cursinho aqui mesmo na minha cidade, presencial, e aí eles tinham as apostilas dele. Mas eu vi também que estava perdendo muito tempo com o deslocamento e toda aquela logística. A partir daí eu começou a ficar mais popular, né, digamos assim, a parte das videoaulas. E aí eu contratei diversos cursos online, né? E aí fui fazendo cursos online, né? Assistindo só basicamente as aulas. Depois disso, né? Quando eu resolvi estudar, depois do concurso de delegado da Polícia Federal em 2013, né? 2012, 2013, depois disso eu comecei a pegar cursinhos mais direcionados para o cargo, especificamente de delegado da Polícia Federal, mas aí eu também percebi que eu estava andando a passos lentos, e foi aí que eu comecei a procurar materiais em PDF, porque eu percebia que o livro ou era muito grande, né? Os livros eram muito grandes e não eram focados, e a parte de videoaula eu gastava muito tempo digitando o que o professor falava. Então eu fiz a seguinte pergunta: será que não teria um material já resumido e focado para concurso e aprofundado com jurisprudência, questões e tudo mais? E foi aí que eu busquei
materiais já em PDF. Foi aí que houve aquele início, né, dos cursinhos já fazerem esse tipo de didática, né, de ensino. E aí para mim foi uma mudança substancial, porque eu conseguia ler mais rápido do que assistia, né, uma videoaula e resumia. Então eu já tinha ali o material todo pronto. E foi com isso que eu me dediquei e foi com isso que eu passei para o cargo de delegado da Polícia Federal. Em relação à forma como eu estudava, inicialmente eu usei durante muito tempo mesmo, até 2017 mais ou menos, eu estudava por quadro de horários. Então eu estabelecia analisava o que é que eu tinha de atividades ao longo do dia, e a partir daí eu conseguia ver o quanto eu tinha de hora livre. Mas eu percebi que para mim essa sistemática não estava dando conta da quantidade e da minha rotina, que era diferenciada em alguns dias. Foi a partir daí que eu comecei a estudar por meio de ciclos, né? Como eu já estava estudando todas as matérias, então o ciclo que eu fiz foi para todas as matérias, diferentemente de pessoas que começam paulatinamente, através de duas, três matérias e por aí vai. Eu já peguei todo o edital, né, e estabeleci a quantidade de horários de todas as matérias no meu ciclo completo. E nesse ciclo eu estudava, tinha a parte de estudo, exercício e revisão. Então esses três pilares são essenciais para qualquer aprovação. No que se refere à quantidade de horas que eu estudava e como eu montei, a partir do momento que eu passei a usar o quadro, o ciclo de estudos, o que aconteceu? Eu pegava a quantidade de horas que eu tinha para livres, né? Pegava o meu trabalho, as atividades físicas que eu tinha e outras coisas, e a partir daí eu via quanto tempo livre eu tinha, e a partir daí eu estabeleci o quanto eu poderia estudar por dia. Paralelo a isso, eu já tinha feito, na verdade, o ciclo de estudo estabelecendo a quantidade de horas para cada matéria, e a quantidade de horas por cada matéria foi definida a partir da importância ou do peso, né, dependendo do concurso, da importância ou do peso, da quantidade de questões que tem no concurso. Como as matérias na área policial basicamente aquelas 4, né, que tem mais questões ou tem peso maior dependendo do concurso, então penal, processo penal, constitucional e administrativo. Então eu coloquei mais horas de estudos, revisão e tudo mais para essas matérias do que para as outras. O estudo para a redação, na verdade, o delegado de Polícia Federal ele não faz redação, né? Ele tem questões abertas, subjetivas, e também uma peça, né? Uma peça prática. Então, para essa parte, né, subjetiva e peça prática, eu fiz diversos simulados, muitos simulados mesmo. Peguei livros específicos sobre redação, né, da peça, né, prática e questão subjetiva, e especialmente exercitando todos os dias o esqueleto das peças que são específicas para o cargo de delegado de polícia. Então eu exercitava constantemente, praticamente todos os dias, o esqueleto da peça. Para que isso? Para internalizar, para quando a pessoa chegar lá no dia da prova, ela simplesmente já sabe como faz o esqueleto e é só adaptar a questão. Em relação ao período final ali, antes do concurso, eu particularmente gosto de estudar até o último momento, né? E para isso eu tentava internalizar e solidificar mais ainda na minha memória aquilo que eu já tinha estudado. Então, a partir desse momento eu começava a fazer muito simulado, muita questão, fazia a revisão, né, das peças, que é da parte prática, né, da parte subjetiva, e pegava os meus resumos, o meu repositório de post-it,
que eu também comecei a criar, que é um repositório, na verdade, virtual. Então, tudo que eu estudava no PDF, eu copiava, colava numa parte no arquivo do Word, porque a partir daí eu conseguia fazer comentários rápidos para eu poder depois, lá na frente, usar isso como um repositório de post-it. Em relação às angústias, né, que todo concurseiro tem nesse período, a parte de esporte é essencial. Como a prática de exercício físico é inerente à atividade policial, então para mim isso daí também já era algo que conseguia aliviar o meu estresse. Além disso, eu pratico arte marcial e para mim isso é muito legal, muito bacana, porque você consegue também liberar a sua mente dessa parte de concurso e focar na arte marcial. E terceiro, a família, especialmente a minha esposa. A gente precisa muito desse lado da família, né? da namorada, da esposa, enfim, de uma forma geral, do apoio de outras pessoas que são próximas a você. Então, para mim, isso foi o que primordial. Com relação à forma como eu resolvo a prova, como a CESP, né, no certame da gente não tem peso entre as matérias, mas tem quantidade de questões diferenciadas, então eu foquei naquelas 4 principais, né, penal, processo penal, constitucional e administrativo. Então essas foram as primeiras que eu fiz, pela quantidade de questões que o meu certame estabelecia. Com relação à técnica de chute, eu utilizei aquela técnica dos 50%, né, da CESP, né, que em tese ela é feita como um errado anula um acerto no da gente, então em tese, né, pelo histórico, 50% é verdadeiro, 50% é falsa. Então, com isso, eu consegui ganhar uma questão, né, nessa matemática, e eu consegui, chutei algumas, e consegui ganhar uma questão, e essa uma questão me fez passar no concurso, então valeu a pena. Mas para fazer isso você precisa ter estudado bastante e também ter certeza do que fez corretamente durante a sua prova. Ainda sobre a forma de resolução de questão, mas agora especificamente sobre a prova subjetiva, o que eu tenho para dizer? Como a prova subjetiva de delegado da Polícia Federal é em horário diferente da objetiva, então o que aconteceu? Eu tinha que ter uma outra técnica para a parte subjetiva, que é feita no horário da tarde. E para isso, eu primeiro foquei na que tem maior quantidade de pontos, que é a peça prática. Eu dei uma lida rapidamente nas outras questões, nas 4 questões subjetivas, vi mais ou menos o que era mais difícil, o que era mais fácil e estabeleci uma ordem de prioridade. Feito isso, eu já voltei para a peça prática, né, e comecei a fazer. Depois disso, eu passei para as questões subjetivas, da mais fácil, que eu sabia mais rapidamente, para mais difícil. Em relação ao TAF, né, o teste da aptidão física, posso dizer o seguinte: para mim deveria ter sido fácil, porque eu já venho praticando esporte, pratico arte marcial há muito tempo, desde pequeno. Então, para mim, deveria ter sido fácil. Porém, né, o que aconteceu? Eu tive uma série de lesões que eu nunca tinha tido, na verdade, durante o período próximo do TAF. Então, para mim, isso foi algo que foi complicado e eu tive que utilizar de um profissional, né? Eu contratei um profissional para fazer a minha preparação mais específica de recuperação dessas minhas lesões, ao mesmo tempo que eu deveria ganhar desempenho. Então essa parte foi bem conturbada, mas consegui contratar um profissional excelente, né, de educação física para fazer esse meu acompanhamento. Em relação a ser excedente, é uma situação bem chata, né? Mas ao mesmo tempo é bastante interessante, porque você vê que você passou. Então esse é um ponto muito, mas muito importante, e é o ponto que você deve se apegar,
tentar buscar, né, a realização desse sonho através dos meios corretos, legais, né, correndo atrás das pessoas que podem auxiliar nessa busca pela efetivação, pela expansão da quantidade de vagas e tudo mais. Então, o pessoal da comissão, né, dos aprovados da PF de 2018 realizou um trabalho excelente nessa parte de buscar os meios legais e as pessoas corretas para conseguir essa mudança na convocação de todo mundo, né? E eu fico muito orgulhoso de ter feito parte disso, né? Nem que seja um pouquinho. Eu fiz aqui no meu estado, né? Pequenininho, mas como se diz, cada um fazendo um pouquinho faz uma grande diferença no mundo. Então foi tenso, né? Porque a gente fica naquela ansiedade de ter passado, né? Mas ao mesmo tempo de não estar dentro das vagas. Mas é como eu disse no início, é focar no lado positivo e até o final para tentar conseguir a realização desse sonho, e que foi o que a gente conseguiu finalmente, né? Em relação à fase, né, do concurso que eu achei mais tranquila, eu acho que a fase mais tranquila é a dos exames médicos, porque eu sabia que estava tudo bem. E é algo que você não precisa se preparar em termos de intelectuais, né? Então, para mim estava tudo bem. Eu não tinha, para mim, particularmente, eu não tenho nenhum problema de saúde, então essa parte foi a mais tranquila, né? Em relação à sensação de ver o nome da gente lá na lista, é uma sensação formidável. Na verdade, teve dois momentos, né? Como eu era excedente, então inicialmente eu estava aprovado, mas não é aquela sensação legal toda, né, de alguém que está dentro das vagas. Então a gente fica alegre e ao mesmo tempo ali fica tenso. Mas no momento em que saiu a convocação, né, de todo mundo, né, dos excedentes, de todo mundo, então naquele momento ali foi uma explosão de alegria. Eu tinha acabado de sair de uma audiência, né, no Tribunal de Justiça e foi uma alegria indescritível. Foi muito bom mesmo, é de chorar mesmo de alegria. Então desejo isso para você que está estudando, é muito bom. Bem, a mensagem final, né, para quem sonha CPF. Antes de tudo, eu acho que você deveria se imaginar no dia a dia, se imaginar numa operação, se imaginar saindo de casa, né, como se fosse o seu dia a dia de trabalho mesmo, né, e aí você se imaginar nisso e saber e ter a certeza de que você quer aquilo mesmo. Então isso já é um grande passo, né? Se ver, né? E sentir também, né? Você tem que se sentir vocacionado para aquilo, sentir que vai gostar daquilo, é muito importante. E também nas situações críticas, porque a gente às vezes só pensa no lado bom, mas não pensa nas situações críticas, né? Pesar isso, se você vai estar preparado mentalmente, né, para as situações que a área policial tem, né, as situações críticas, mas também ter a mentalidade, né, bem maleável, né, como se diz, resiliente, né. Tem os momentos bons também, vai ter os momentos bons, e você tem que focar nessas duas coisas, pesar e se imaginar, né. Se você decidiu, né, concluiu que isso é o que você quer, corra atrás, porque a melhor sensação do mundo é você estar realizando o sonho da sua vida. Então, eu estou aqui no escritório do meu pai, né, mas eu estudei num local bem pequenininho, né, bem quente, né, mas assim, tinha zoada de cachorro, de vizinho, né? O cachorro latindo, as crianças também fazendo
é muito barulho, vizinho fazendo muito barulho, carro, mas assim, não desista porque o caminho é árduo, mas o resultado é sensacional. Então é isso que eu desejo, que você tenha essa mentalidade resiliente, entendeu? De saber que vai passar por momentos difíceis, mas no final dessa jornada você vai ter o melhor resultado que você poderia sonhar. Então, busque o seu sonho, porque com certeza a contribuição que a PF pode dar para a sociedade, você pode dar para a sociedade, é sem igual, viu? Boa sorte, bons estudos.